Estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal Um Rabisco de Deus. Amém, glória a Deus, falando sobre as regras de Deus. Já gravaram 3 vídeos nessa sequência, nesse tema, falando sobre as regras de Deus. Falei sobre a desobediência de Adão, falei sobre a desobediência de Saul, falei sobre a integridade de Sedraque, Mesaque e Abednego, e hoje eu quero falar sobre Daniel. Não tinha como fazer essa sequência de falando sobre homens que obedecem às regras de Deus, falando sobre as regras de Deus, e não falar de Daniel, do homem tão íntegro como Daniel, que foi honrado porque desde a sua juventude, desde jovem, ele procurou honrar a Deus. Amém? Glória a Deus. E antes de começar esse vídeo, te pedir para você deixar o seu joinha aí. Amém? Glória a Deus. Meu nome é Rizonaldo. Glória a Deus. Aleluia. Deixe seu joinha, esteja se inscrevendo no canal. Amém? Glória a Deus. Daniel, desde a sua juventude, Daniel, com seus amigos, foi criado longe da sua terra, longe da sua pátria. Mas Daniel foi honrado desde quando ele chega na Babilônia, porque desde quando eles chegaram lá, eles fizeram um pacto, fizeram um voto de não desonrar a Deus, de não desobedecer a Deus em hipótese alguma. A Bíblia diz que Daniel não demora muito para ele se destacar. Glória a Deus. Quando o rei ele tem um sonho que a perturba, que deixa perturbado. E, por incrível que pareça, o rei não se lembrava nem do sonho e nem da interpretação. E a Bíblia diz que Daniel, ao orar, Deus o revela tanto o sonho como também a interpretação. E Daniel ali ele já começa a receber honras. Daniel já começa a se destacar, a ponto de chegar a ser governador de toda a Babilônia. A Bíblia diz que Daniel ele recebe honra, mas também ele consegue inimigos, pessoas que o odeiam, pessoas que querem derrubar a Daniel. Glória a Deus. Sai um rei, entra outro rei, Daniel continua sendo honrado. Por quê? Porque Daniel ele anda segundo o mandamento de Deus, segundo os limites que Deus o propõe, segundo as regras de Deus. Daniel, mesmo longe da sua pátria, vivendo em um lugar que era contrário aos seus costumes, contrário às suas crenças, ele não desviara, ele não desobedeceu as regras de Deus, não desobedeceu os limites de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, Daniel já velho, e quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, a qual a Bíblia trata como filho, glória a Deus, ele vem ali pegar os utensílios da casa de Deus, utensílios que foram consagrados para Deus, que vieram do templo de Salomão, e fizeram uma festa ali junto com as concubinas, fizeram uma festa zombando dos utensílios sagrados de Deus. Belsazar, ele venha, perdeu o reinado, Belsazar morre, perde o reinado, e o reinado é assumido pelo Medo chamado Dario. A Bíblia diz que o rei Dario, ele também honra Daniel por saber da sua história, saber da sabedoria, saber da sua integridade. A Bíblia diz que ele coloca Daniel entre os 3 principais presidentes, governadores da Babilônia, porque era um reino muito grande, muito rico, era 120 províncias, e Daniel estava entre os 3 principais. A Bíblia diz que Daniel se destaca entre aqueles 3, e agora os outros começam, os seus inimigos, eles querem procurar uma maneira, uma forma de derrubar Daniel, e eles procuram no seu caráter, procura na sua integridade, eles não conseguem encontrar um erro, não conseguem encontrar uma falha em Daniel para puxar o seu tapete, para derrubar Daniel. Eles procuram um erro, procuram uma falha e não conseguem encontrar. Então a única maneira, a única forma deles derrubarem Daniel, isso na sua convicção, eles vão e pegam o ponto fraco do rei Dario, com massagem no ego, colocando o seu ego para cima, massageando o seu ego com elogios. A Bíblia diz que os outros sábios, eles chegam até o rei Dário e eles conseguem convencer o rei Dário ali levando, massageando o seu ego, levando o seu ego acima, falando para o rei formar um decreto
um decreto que ninguém possa exaltar nenhum Deus, nenhuma divindade, a não ser o rei Dário. O rei Dário ali no momento de empolgação, ele assina esse decreto, sem pensar, sem ver que está caindo dentro de uma cilada. A Bíblia diz que ele assina esse decreto e qualquer que desobedecer a esse decreto é lançado dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel, mesmo sabendo desse decreto, Daniel não desobedece a Deus. Daniel não desonra a Deus. Daniel, ele tinha um costume, era uma rotina de Daniel, 3 vezes por dia, como todo judeu que é obediente a Deus, temente a Deus, que honra suas crenças, ele faz suas orações 3 vezes ao dia. Todos os dias, por 3 vezes, Daniel, ele abria a janela da sua casa, a janela do seu quarto, e ele estendia as mãos para Jerusalém e intercedia pelo seu povo, fazia suas orações. A Bíblia diz que os seus inimigos chegam até o rei Dário e eles falam sobre o decreto que ele assinara e que Daniel desobedecera. O rei Dário, ele cai em si, ele percebe que entrou numa cilada, mas como é rei, como fez o decreto, deu sua palavra, jamais pode voltar atrás. A Bíblia diz que ele manda lançar Daniel dentro da cova e ele fica a noite inteira em jejum, a noite inteira em claro, orando, intercedendo por Daniel. A Bíblia diz que Daniel é lançado na cova e nas primeiras horas do dia o rei Dário chega até a cova dos leões e começa a chamar por Daniel, e Daniel responde: glória a Deus. E ele profetiza: o seu Deus, antes de lançar aí, o próprio rei falou que o seu Deus vai te livrar da cova dos leões. E isso aconteceu. Aí a gente vai imaginar, mas como é que estavam esses leões? Será que eles tinham se alimentado antes de lançarem Daniel? Às vezes eles estavam fartos, estavam saciados. Só que a Bíblia diz que quando o rei Dario, ele tira Daniel lá de dentro da cova dos leões, ele manda pegar todos aqueles que fizeram complô contra Daniel, eles e suas famílias, e foi lançado dentro da cova dos leões. A Bíblia diz que antes que eles caíssem embaixo, antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões os espedaçaram, mataram, degolaram e comeram eles. Ou seja, então aqueles leões, eles estavam famintos. E por que não comeu Daniel? Porque Daniel, ele obedecia, ele seguia à risca as regras de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando nós obedecemos as regras de Deus, quando nós andamos segundo os propósitos de Deus, Deus, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que venha nos guardar. Mas isso quando nós habitamos. Muito cuidado com versículos isolados, para que Deus dê ordem aos anjos ao nosso respeito para que venha nos guardar. Primeiro nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, cumprir as regras, andar segundo os mandamentos do Senhor, andar segundo o querer de Deus. Amém? Glória a Deus. Os estatutos do Senhor, estatutos são ordenância de Deus, aquilo que Deus nos ordena para nós fazermos. Aí sim, nós somos abençoados, somos protegidos por Deus. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Mas se não se inscreveu ainda no canal, esteja se inscrevendo. Amém? Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua família. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.